Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da Parashá Ki Tavo. Todos nós sabemos que ela estabelece a obrigatoriedade da entrega dos primeiros frutos, desde que esses frutos sejam das 7 espécies elencadas na Torá, que todo judeu que tivesse terras em Israel deveria levar ao Beit HaMikdash como uma forma de gratidão a Kadosh Baruch Hu, por ter tido êxito na sua atividade agrícola. Ele levava os primeiros frutos até o templo, ele entregava nas mãos do sacerdote, do Cohen, e o sacerdote levava o cesto de palha até o altar. E lá no altar esse judeu deveria fazer um agradecimento a Hashem, ele deveria fazer isso em voz alta. E ele dizia algo como a Torá estabelece os termos desse agradecimento. Ele deveria dizer algo como: o arameu quis fazer perecer o meu pai. Meu pai é quem? Yaakov Avinu, Israel, é o pai das tribos de Israel. E este desceu ao Egito. Nós sabemos que Yaakov Avinu desceu ao Egito com seus filhos, eram 70 almas, e peregrinou com pouca gente. Depois nós nos tornaríamos um povo de milhões, e os egípcios nos maltrataram. É estranho, compreender por que nós devemos, num momento tão importante, uma cerimônia tão importante de agradecimento a Hashem, lembrar que nós fomos perseguidos, torturados, maltratados pelos egípcios. A maior parte das vezes o ser humano não consegue compreender toda a imagem completa da sua existência. Por quê? Porque nós temos o péssimo hábito de focalizar os eventos que estão em curso naquele momento na nossa vida. Nós sequer somos capazes, muitas vezes, de estabelecer a conexão entre os fatos do passado e aqueles que estão em curso naquele momento, o que dirá entender o que vai ter lugar no futuro. Que espécie de declaração é essa de gratidão em que nós falamos do arameu? Quem é o arameu? O arameu é Lavan. Lavan, irmão de Rivka, um perverso conhecido da Torá. Rivka, esposa do nosso segundo patriarca Yaakov Avinu, pai de Harel e Leia, que se tornariam esposas de Yaakov Avinu. Então nós agradecemos a Hashem no Beit HaMikdash. Nossa gratidão é feita lembrando desses acontecimentos. Mas por quê? Por que nós lembramos de Lavan? Lavan, todos nós sabemos, era um trapaceiro. Ele enganou Yaakov Avinu muitas vezes. Naturalmente, Yaakov Avinu tinha proteção de Akadosh Baruch Hu e ele se tornou um homem muito rico. Todos os 3 patriarcas eram muito ricos porque eles tinham a bênção de Hashem. Mas vejam, Yaakov Avinu queria se casar com Harel e ele foi enganado. Todos nós conhecemos a história. Na roupa, no dia do casamento, Lavan colocou sua filha Leia. Por quê? Porque ele tinha a intenção de segurar Yaakov Avinu lá, por mais tempo na sua casa, para que ele seguisse trabalhando quase que de graça, para o seu sogro. Lavan queria que o seu genro continuasse trabalhando por mais 7 anos, por mais 20 anos, fosse o tempo que fosse possível. E Lavan enganou Yaakov Avinu inúmeras vezes. Vejam, por que eu estou lembrando desses fatos nesse momento? Nós precisamos pensar um pouco justamente naquilo que eu havia dito antes. Nós não temos uma imagem completa dos acontecimentos. O que aconteceria se Lavan não tivesse trocado Harel por Leia e Yaakov Avinu tivesse se casado com a sua escolhida, com Harel? Todos nós sabemos que Yaakov Avinu teve 12 filhos, e não seria diferente porque esse era um decreto dos céus. Harel teve 2 filhos, dos 12, apenas 2, que foi Yosef Etzadik e Binyamin. O que aconteceria se a primeira esposa de Yaakov Avinu fosse Harel e o primeiro filho tivesse sido Yosef? Yosef teria sido primogênito. Nós sabemos que o primogênito de Yaakov Avinu não foi Yosef, mas se ele tivesse sido primogênito, o que teria acontecido? Qual teria sido a consequência disso? A consequência disso é que seus irmãos jamais teriam tido por ele razões de ciúmes, porque no judaísmo a primogenitura tem grande valor, ao ponto inclusive do primogênito herdar o dobro dos outros irmãos. Se Yosef Etzadik tivesse sido o primeiro filho de Yaakov Avinu, ele jamais teria sido vendido como escravo, ele jamais teria descido ao Egito, ele jamais teria se tornado vice-rei do Egito, ele jamais teria preparado o Egito, a cidade de Goshen, para que o nosso povo
povo pudesse descer de Canaã até o Egito e ali ser salvo da fome. Vejam como os atos de Lavã desencadearam uma série de acontecimentos que foram determinantes para o futuro do povo judeu. E é muito importante considerar isso, por quê? Porque, como eu dizia, nós não temos uma imagem completa dos fatos. Yosef jamais teria sido vendido como escravo se ele fosse o filho primogênito do nosso patriarca Yaakov Avinu. Então nós pensamos no curso dos acontecimentos e nós lembramos disso. Yosef não teria sido vice-rei, primeiro-ministro do Egito, e ele não estaria na posição de salvar o nosso povo. Porque quando os irmãos deles desceram ao Egito para comprar sementes, eles não sabiam que iam encontrar Yosef vivo. Mas tudo só foi possível, ou seja, o início, que desencadeou, a ação que desencadeou todos esses acontecimentos, naturalmente sob a supervisão da divina providência da Ashgaha Pratit, ou seja, a mão de Hashem está em todas as coisas, só foi possível justamente porque Lavã trocou a esposa de Yaakov Avinu. No final ele se casou com as duas, mas Harel não foi aquela que teve o filho primogênito. Leia teve 6 filhos, e ela teve efetivamente o filho primogênito de Yaakov Avinu. Talvez o nosso povo tivesse morrido de fome em Canaã se Lavã não tivesse trocado. Isso significa que nós temos uma dívida de gratidão com Lavã? Não! Isso significa que a gente precisa sempre considerar o cenário completo dos acontecimentos. Apesar dele ter agido, com a intenção de destruir o nosso povo, de perseguir o nosso patriarca, nós devemos expressar a nossa gratidão a Hashem no momento em que entregamos as primícias no Beit HaMikdash, considerando o curso desses acontecimentos. E qual é a consequência disso? Quando ocorre uma tragédia nas nossas vidas, é muito difícil ver o quadro completo, e entender as razões pelas quais as coisas acontecem. Às vezes nós perdemos um ente querido muito jovem, nós perdemos um emprego importante para nós e passamos por dificuldades financeiras. Existem tantas coisas que podem acontecer na nossa vida e que muitas vezes nós não conseguimos compreender a razão. E a tendência natural do ser humano é se revoltar contra isso, E muitas vezes culpando Hashem por esses fatos e não tendo a compreensão de que tudo o que acontece é para o nosso bem. Rabino Shraga Simons nos conta uma história aqui em Jerusalém que me parece bastante apropriada para entender esse contexto, o contexto da compreensão da imagem completa dos acontecimentos. Como vocês sabem, o nosso povo tem perdido muitas vidas por conta do terrorismo palestino, principalmente depois da celebração dos acordos de Oslo. E o Rabino Simons nos conta de uma shivá, que ele teve a oportunidade de estar presente, que é o momento em que ocorre o luto por um ente querido. Uma senhora judia havia sido assassinada aqui em Jerusalém, e essa mulher havia tido muitos filhos, 5 filhos, e havia tido muitos netos, e a família dela era muito numerosa. E quando o Rabino chegou um dia, que estava se iniciando a shivá de luto, ele se sentou em silêncio, como deve ser a nossa conduta. E depois pôde perceber que a família dessa senhora era muito numerosa. Depois de um certo tempo, o marido dessa mulher se levanta e, apesar de todo o estado de choque em que ele se encontra, porque quando você perde um ente querido vítima de um atentado terrorista é algo terrível, porque a vida é sacada do interior da sua família, não se trata de uma doença que a pessoa passa por um período de internação hospitalar, mas é algo que, como aconteceu agora com o Rabino Shai, como aconteceu tantas vezes e continua acontecendo, é muito difícil nós aceitarmos. Foi como eu disse, a maioria de nós, diante de uma tragédia, não consegue compreender o quadro completo dos acontecimentos. Nesse momento tão difícil, o marido se levantou e disse: estamos gratos pela vida que ela teve. Porque poucas pessoas têm o mérito de criar gerações. Que aquela mulher que estava deixando o nosso mundo tinha ali os seus filhos, os seus netos e todos aqueles entes queridos. Nós podemos dizer que a vida daquela mulher
uma vez que ela morreu como judia, como uma judia que foi assassinada apenas pelo fato de ser judia, que a vida daquela mulher foi uma forma de santificação do nome de Deus. E é isso que torna tudo possível de ser compreendido diante de um momento de tragédia, quando nós entendemos da necessidade de sermos gratos por tudo que nos acontece, porque nós devemos confiar a Hashem que tudo é para o nosso bem. Quando nós internalizamos essa lição, nós possamos viver de uma maneira muito melhor. Nem sempre nós sabemos, ou vamos saber, ou chegaremos a saber algum dia por que as coisas acontecem. Mas quando esses eventos insondáveis da nossa vida têm lugar, o que nós devemos fazer, meus amigos? Nós devemos confiar em Deus, porque Deus enxerga tudo. Ele tem imagem completa das nossas vidas anteriores, da nossa vida presente, do que ocorrerá no futuro, e Ele conduz os acontecimentos sempre buscando o que é melhor para nós. A lição da entrega das primícias do Beit HaMikdash nos ensina a necessidade de sempre expressarmos a nossa gratidão, porque no final tudo é sempre para o nosso melhor, meus amigos. Vai!